Minha ex me traiu e o karma atingiu em cheio. Então, Rebeca e eu éramos o que você chama de namorados da faculdade. Sobrevivemos à faculdade e às dificuldades da vida. Nos casamos em nossos 20 e poucos anos. Desde que nos casamos, as coisas estavam complicadas. Não desde o início, mas em termos de situação. Eu estava estudando medicina enquanto ela cursava contabilidade. Havia coisas que estavam bem para mim, mas não para ela. Apesar de estarmos casados, ela agia como um pássaro livre. Ela era. Isso é bom, mas houve negligência conjugal do lado dela. 2016 ela começou a trabalhar na empresa de James como contadora porque pagava bem. Eu fiquei feliz porque, ele é meu amigo. Aos poucos, ela começou a reclamar das coisas que estavam em vigor. Ela não gostava de onde morávamos, tinha problemas com tudo que eu fazia, nem gostava mais da comida que costumava gostar. A virada drástica foi quando Rebecca e James começaram a sair com nosso grupo de amigos em comum. Eu soube disso e parecia estranho. Confrontei os dois, e ambos disseram que foi um plano repentino e que eu estava paranoico. Coincidentemente, aconteceu no mesmo dia em que eu estava fora da cidade. Eles podem ter planejado isso antecipadamente, o que não tenho certeza. 2017, o ano em que meu casamento desmoronou. Eu tinha certeza de que algo estava errado, porque meu quarto ficou completamente morto. Eu estava cada vez mais paranoico e, sempre que tentava abordar as coisas, era rejeitado. Agora, eu não sou santo. Eu constantemente gritava com ela para me dizer o que estava acontecendo, porque algo estava claramente errado. Sua pessoa favorita raramente fala ou faz coisas com você e diz que não é nada. Isso parece certo. Foi também o ano em que estávamos no auge financeiramente, porque nossas dívidas foram pagas. Eu e meus amigos decidimos abrir uma farmácia que também fornecia medicamentos como um empreendimento paralelo. Um dos amigos era Saladin. Ele propôs que celebrássemos em um pub. Quando chegamos lá, eu notei uma garota que se parecia exatamente com a Rebeca. Ela estava dançando com outro homem, e estava bastante escuro. Eu olhei mais de perto e, acredite, era a Rebeca e o James, dançando de mãos dadas. Eu não me importei muito com isso, porque eles eram amigos. Eu estava ali com meus colegas e ela estava com os dela, mas aquilo estava me incomodando. Decidi enviar uma mensagem de texto perguntando onde ela estava. Ela me disse que já estava em casa. Agora, isso foi um sinal vermelho. Eu disse a ela para parar de mentir porque ela não estava. Eu conseguia vê-la claramente e ela estava ficando paranoica, dizendo que estava a caminho. Ela deixou o pub depois. Naquela noite, eu perguntei a ela sobre o James. O olhar que ela me deu foi como se tivesse visto um fantasma, porque ela não estava esperando aquela pergunta. Aquele olhar foi o que me disse que definitivamente havia algo errado. Se você pergunta ao seu parceiro sobre um amigo, eles devem agir normalmente, mas a forma como ela agiu foi anormal. Naquela mesma noite, eu vasculhei o telefone dela. A curiosidade estava me matando. A senha foi alterada, então eu não pude ver o telefone. No dia seguinte, eu vi sua senha e vasculhei. Havia centenas de milhares de mensagens ali. Inúmeras fotos nuas, chamando de papai, comentários degradantes. Minha esposa e eu fizemos um voto um ao outro de que, se houvesse algo que precisássemos explorar, seríamos transparentes um com o outro. Ela quebrou esse voto também. Ela falou sobre ele e o quanto se sentiu excitada naquela noite no pub. Eu vi tudo. O que mais me machucou foi que ela mesma me disse que, se um de nós se cansasse do outro ou precisasse apimentar as coisas, nos contaríamos. Ela destruiu tudo. Eu não conseguia olhá-la da mesma maneira que costumava. Chorei naquela noite e a confrontei estupidamente na manhã seguinte, sem nenhuma evidência. Ela gritou comigo e saiu depois de me dizer que eu era abusivo e insano. Ela disse a todos os nossos amigos que eu era abusivo. Naquela tarde, eles criaram um grupo de mensagens onde todos se juntaram para me provocar. Quando ela voltou para casa naquela noite, me disse que estava apaixonada por James e queria o divórcio. Eu disse a ela para conversar primeiro, mas a situação se transformou em um sermão dela. Eu gritei com ela e ela chamou a polícia. Fui orientado a passar a noite em outro lugar. Fui para a casa da minha irmã. Quando voltei na manhã seguinte, James Carr estava lá. Ele passou a noite aqui. Não havia necessidade de explicação. Ele estava fazendo isso de propósito. Inferno, ela estava fazendo isso de propósito. Fui ver um advogado. Como não tínhamos acordo pré-nupcial, ela já havia feito uma reclamação de que eu era abusivo. Não parecia bom para mim. Ela não tentou se desculpar em nenhum momento. Não tentou consertar nada. A lei do nosso país não considera a infidelidade como uma falha.
Então, mesmo com isso, ela tem direito à metade de tudo que tenho. Mas sua queixa pode me processar. Alguns dias depois, quando eu ainda estava morando com minha irmã, tentei entrar em contato com a Rebeca, mas ela não respondia. Rebeca me procurou dizendo que deveríamos nos divorciar. Isso foi tudo. 12 anos de relacionamento, 4 anos de casamento, e ela termina com um texto. Eu estava convencido de que James estava tomando meu lugar. Ela me entregou os papéis do divórcio. Todos do nosso círculo de amigos estavam convencidos de que eu era um abusador e que James era seu salvador. Ela fez a coisa certa em me trair. Oficialmente, nos divorciamos no início de 2018. Ela já estava namorando James durante nosso divórcio. Ele era a vida dela, e eu perdi meu emprego, minha casa, minha reputação em seu pequeno caso. Eu tive que mudar de cidade para recomeçar em outro lugar. Saladin me ajudou muito nesse novo começo. Ele me arrumou um emprego que pagava bem, mas que não era nada como o meu anterior, mas era melhor do que o resto. Nos tornamos amigos próximos enquanto eu trabalhava para recuperar o que havia perdido. A vida amorosa acabou para mim. Eu simplesmente não conseguia confiar em ninguém. Não houve contato entre mim e Rebeca. A última vez que ouvi falar dela, ela se mudou com o James. Eles estavam indo muito bem. Vingança no final de 2020, minha vida estava realmente decolando. A Covid ajudou nossa causa com as costas quebradas, mas encheu nossos bolsos. Nosso empreendimento farmacêutico se tornou enorme, então consegui ganhar muito dinheiro. Eu encontrei um amigo que me deu uma dica de que James e Rebe haviam terminado. James a traiu e a deixou. Mas Rebe teve um filho com James. Ele estava ausente desde o nascimento, então ele não assinou a certidão de nascimento e, portanto, Rebe está criando essa criança como mãe solteira. Ela tentou namorar, mas ainda não superou eu ou o James. Parte de mim ficou feliz com isso, mas caramba, eu realmente senti falta dela. Eu mandei um e-mail para ela perguntando como ela estava. Ela não esperava ouvir de mim. Trocamos e-mails e nos reconectamos. Nos encontramos pela primeira vez em 2021, após vários anos. Ela parecia muito mal. Ela ganhou peso, perdeu o charme e parecia completamente exausto o tempo todo. Francamente, só de olhar para ela, meu sangue fervia e me fazia enlouquecer, mas eu também queria me vingar dela. A vida já havia feito isso por minha parte. Gostou? Curte, comente e se inscreva.